O sétimo capítulo, ou então o capítulo 7 do livro de Neemias, trata sobre o término da reconstrução do templo e também a lista dos exilados que retornaram, capítulo 7. Eu estou construindo uma playlist nesse canal em que eu tento, ou estou com o objetivo, de gravar todos os capítulos da Bíblia, vídeo por vídeo aqui no canal de todos os livros. E eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras e atualmente estou em Neemias. Então, capítulo 7 de Neemias. Depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas para governar Jerusalém. Encarreguei o meu irmão Anani e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois Ananias era íntegro e temia Deus mais do que a maioria dos homens. E eu lhes disse: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em postos do muro, outros em frente das suas casas. A lista dos exilados agora que retornaram. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Por isso, o meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por famílias. Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar, e assim estava registrado ali. Estes são os homens da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado prisioneiro. Eles voltaram para Jerusalém para ajudar cada um para a sua própria cidade, em companhia de Zorobabel, Jesuá, Neemias, Azarias, Raamias, Ananias, Mardoqueu, Bilsã, Mils, lá vem aqueles nomes difíceis, estranhos, Misperat, Bigvai, Neum e Baanã, e esta é a lista e o número dos que retornaram pelos chefes de família e respectivas cidades. Os descendentes, lá vem, agora é uma lista extensa de nomes de pessoas, gigantesca inclusive, estou no verso 8 e vai até o verso 73 agora só de nome. Vamos lá, paciência. Os descendentes de Paros, 2172, de Cefatias, 372, de Arã, 652, de Paate Moabe, por meio da linha de Jesuá e Joabe, 2818, de Elão, 1254, de Zatu, 845, de Zacai, 760, de Binui, 648, de Bebai, 628, de Asgad, 2322, de Adonicão, 667, de Bigvai, 2067, de Adim, 655, de Ater, por meio de Ezequias, 98, Assum, 328, de Bessai, 324, de Arif, 112, de Gibeon, 95, das cidades de Belém e de Netofate, 188, de Anatote, 128, de Bet Asmavet, 42, de Kiriat Jearim, Sefir e Beerot, 743, de Ramai Jebá, 621, de Micmas, 122, de Betel e Ai, 123, do outro Nebo, 52, do outro Elão, 1254, de Arim, 320, de Jericó, 345, de Lodi, Hadid, Iono, 721, de Senaá, 3930. Os sacerdotes, os descendentes de Jedaías, por meio da família de Jesua, 973, de Emer, 1052, de Pazur, 1247, de Arim, 1017, os levitas, os descendentes de Jesuá, por meio de Cadmiel, a linhagem de Odeva, 74, os cantores, os descendentes de Asaf, 148, os porteiros do templo, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 138. Os servidores do templo, os descendentes de Izia, Assufa, Tabaote, Quero, Siapa, Adon, Lebanã, Agaba, Salmai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uzapa, Zeia, Besaías, Meunim, Nefuzim, Baquebuque, Hakufá, Arur, Aslit, Meida, Harsa, Barco, Cícera, Tamã, Nesias e Ratifa. Os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferete, Peridas, Aala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete, Azebaim e Amon. Os servos do templo e os descendentes dos servos de Salomão, 392. Os que chegaram das cidades de Teu-Melã, Teu-Aharsá, Querube, Adom e Imer mas não puderam provar que suas famílias eram descendentes de Israel. Os descendentes de Delaías, Tubias e Necoda, 642. E dentre os sacerdotes, os descendentes de Abaías, Racos e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai de Gileade, e que era chamado por aquele nome. Esses procuraram seus registros de família, mas não conseguiram achá-los e dessa forma foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso, o governador determinou que eles não comessem das ofertas santíssimas enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o Urim e o Tumim. O total de todos os registrados foi de 42.360 homens, além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 245 cantores e cantoras, possuíam 736 cavalos, 243 mulas, 435 camelos e
6.720 jumentos. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para o trabalho. O governador deu à tesouraria 8 quilos de ouro, 50 bacias e 530 vestes para os sacerdotes. Alguns dos chefes das famílias deram à tesouraria 160 quilos de ouro e 1.320 quilos de prata para a realização do trabalho. O total dado pelo restante do povo foi de 160 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes para os sacerdotes. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e os servidores do templo, e também alguns do povo e os demais israelitas, estabeleceram-se em suas próprias cidades. Bom, então esse foi o extensíssimo capítulo com nomes chatos do capítulo 7 do livro de Neemias. Próximo vídeo, capítulo 8º, vídeo anterior, capítulo 6, que eu deixaria aqui no final. Beleza? Valeu! O 7º capítulo, ou então o capítulo 7 do livro de Neemias, trata sobre o término da reconstrução do templo e também a lista dos exilados que retornaram, capítulo 7. Eu estou construindo uma playlist nesse canal em que eu tento, ou estou com o objetivo, de gravar todos os capítulos da Bíblia, vídeo por vídeo aqui no canal de todos os livros. E eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, e atualmente estou em Neemias. Então, capítulo 7 de Neemias. Depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas para governar Jerusalém. Carreguei o meu irmão Anani e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois Ananias era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. E eu lhes disse: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em postos do muro, outros em frente das suas casas. A lista dos exilados agora que retornaram. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Por isso, o meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por famílias. Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar, e assim estava registrado ali. Estes são os homens da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado prisioneiro. Eles voltaram para Jerusalém para ajudar cada um para a sua própria cidade, em companhia de Zorobabel, Jesuá, Neemias, Azarias, Raamias, Ananias, Mardoqueu, Bilsã, Mius, lá vem aqueles nomes difíceis, estranhos, Misperat, Bigvai, Neum e Baanã, e esta é a lista e o número dos que retornaram pelos chefes de família e respectivas cidades. Os descendentes, lá vem, agora é uma lista extensa de nomes de pessoas, gigantesca inclusive, estou no verso 8, que vai até o verso 73 agora só de nome. Vamos lá, paciência. Os descendentes de Paros, 2.172, de Cefatias, 372, de Arã, 652, de Paat e Moabe, por meio da linha de Jesuá e Joabe, 2.818, de Elão, 1254, de Zatu, 845, de Zacai, 760, de Binui, 648, de Bebai, 628, de Asgad, 2322, de Adonicão, 667, de Bigvai, 2067, de Adim, 655, de Ater, por meio de Ezequias, 98, de Assum, 328, de Bessai, 324, de Arif, 112, de Gibeon, 95, das cidades de Belém e de Netofate, 188, de Anatote, 128, de Bet Asmavet, 42, de Kiriat Jearim, Sefir e Beerot, 743, de Ramai Jebá, 621, de Micmas, 122, de Betel e Ai, 123, do outro Nebo, 52, do outro Elão, 1254, de Arim, 320, de Jericó, 345, de Lodi, Adid, Iono, 721, de Senaá, 3930. Os sacerdotes, os descendentes de Jedaías, por meio da família de Jesua, 973, de Emer, 1052, de Pazur, 1247, de Arim, 1017, dos levitas, os descendentes de Jesuá, por meio de Cadmiel, a linhagem de Odeva, 74, os cantores, os descendentes de Asaf, 148, os porteiros do templo, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 138. Os servidores do templo, os descendentes de Izia, Assufa, Tabaote, Quero, Siapa, Adon, Lebanã, Agaba, Salmai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uzapa, Zeia, Besaías, Meunim, Nefuzim, Baquebuque, Hakufá, Arur, Aslit, Meida, Harsa, Barco, Cícera, Tamã, Nesias e Ratifa. Os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferete, Peridas, Aala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete, Azebaim e Amon. Os servos do templo e os descendentes dos servos de Salomão, 392. Os que chegaram das cidades de Teu, Melã, Teu, Aharsá, Querube, Adom, Imer, não são, mas
mas não puderam provar que suas famílias eram descendentes de Israel. Os descendentes de Delaías, Tobias e Necoda, 642, e dentre os sacerdotes, os descendentes de Abaías, Racos e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai de Gileade, e que era chamado por aquele nome. Esses procuraram seus registros de família, mas não conseguiram achá-los e dessa forma foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso, o governador determinou que eles não comessem das ofertas santíssimas enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o Urim e o Tumim. O total de todos os registrados foi de 42.360 homens, além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 245 cantores e cantoras, possuíam 736 cavalos, 243 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para o trabalho. O governador deu à tesouraria 8 quilos de ouro, 50 bacias e 530 vestes para os sacerdotes. Alguns dos chefes das famílias deram à tesouraria 160 quilos de ouro e 1.320 quilos de prata para a realização do trabalho. O total dado pelo restante do povo foi de 160 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes para os sacerdotes. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e os servidores do templo, e também alguns do povo e os demais israelitas, estabeleceram-se em suas próprias cidades. Bom, então esse foi o extensíssimo capítulo com nomes chatos do capítulo 7 do livro de Neemias. Próximo vídeo, capítulo 8º, vídeo anterior, capítulo 6, que eu deixaria aqui no final. Beleza? Valeu! O 7º capítulo, ou então o capítulo 7 do livro de Neemias, trata sobre o término da reconstrução do templo e também a lista dos exilados que retornaram. Capítulo 7. Eu estou construindo uma playlist nesse canal em que eu tento, ou estou com o objetivo, de gravar todos os capítulos da Bíblia, vídeo por vídeo aqui no canal de todos os livros. E eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras e atualmente estou em Neemias. Então, capítulo 7 de Neemias. Depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas para governar Jerusalém. Carreguei o meu irmão Anani e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois Ananias era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. E eu lhes disse: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em postos do muro, outros em frente das suas casas. A lista dos exilados agora que retornaram. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Por isso, o meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por famílias. Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar, e assim estava registrado ali. Estes são os homens da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado prisioneiro. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para sua própria cidade, em companhia de Zorobabel, Jesuá, Neemias, Azarias, Raamias, Ananias, Mardoqueu, Bilsã, Mius, lá vem aqueles nomes difíceis, e estranhos, Misperat, Bigvai, Neum e Baana, e esta é a lista e o número dos que retornaram pelos chefes de família e respectivas cidades. Os descendentes, lá vem, agora é uma lista extensa de nomes de pessoas, gigantesca inclusive, estou no verso 8 e vai até o verso 73 agora só de nome. Vamos lá, paciência. Os descendentes de Paros, 2172, de Cefatias, 372, de Arã, 652, de Paat Moabe, por meio da linha de Jesuá e Joabe, 2818, de Elão, 1254, de Zatu, 845, de Zacai, 760, de Binui, 648, de Bebai, 628, de Asgad, 2322, de Adonicão, 667, de Bigvai, 2067, de Adim, 655, de Ater, por meio de Ezequias, 98, de Assum, 328, de Bessai, 324, de Arif, 112, de Gibeon, 95, das cidades de Belém e de Netofate, 188, de Anatote, 128, de Bet-Asmavet, 42, de Kiriat Jearim, Sefir e Beerot, 743, de Ramai e Jebá, 621, de Micmas, 122, de Betel e Ai, 123, do outro Nebo, 52, do outro Elão, 1254, de Arim, 320, de Jericó, 345, de Lodi, Adid, Iono, 721, de Senaá, 3930. Os sacerdotes, os descendentes de Jedaías, por meio da família de Jesua, 973, de Emer, 1052, de Pazur, 1247, de Arim, 1017, dos levitas, os descendentes de Jesuá, por meio de Cadmiel, a linhagem de Odeva, 74, os cantores, os descendentes de Asaf, 148, os porteiros do templo, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 138.
Os servidores do templo, os descendentes de Izia, Asufa, Tabaote, Quero, Siapa, Adon, Lebanã, Agaba, Salmai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uzapa, Zeia, Besaías, Meunim, Nefuzim, Baquedu, Baquebuque, Hakufá, Arur, Aslit, Meida, Harsa, Barco, Cícera, Tamã, Nesias e Ratifa. Os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferete, Peridas, Aala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete, Azebaim e Amon. Os servos do templo e os descendentes dos servos de Salomão, 392. Os que chegaram das cidades de Teu-Melã, Teu-Aharsá, Querube, Adom e Imer mas não puderam provar que suas famílias eram descendentes de Israel. Os descendentes de Delaías, Tubias e Necoda, 642. E dentre os sacerdotes, os descendentes de Abaías, Racos e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai de Gileade, e que era chamado por aquele nome. Esses procuraram seus registros de família, mas não conseguiram achá-los e dessa forma foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso, o governador determinou que eles não comessem das ofertas santíssimas enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o Urim e o Tumim. O total de todos os registrados foi de 42.360 homens, além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 245 cantores e cantoras, possuíam 736 cavalos, 243 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para o trabalho. O governador deu à tesouraria 8 quilos de ouro, 50 bacias e 530 vestes para os sacerdotes. Alguns dos chefes das famílias deram à tesouraria 160 quilos de ouro e 1.320 quilos de prata para a realização do trabalho. O total dado pelo restante do povo foi de 160 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes para os sacerdotes. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e os servidores do templo e também alguns do povo e os demais israelitas estabeleceram-se em suas próprias cidades. Bom, então esse foi o extensíssimo capítulo com nomes chatos do capítulo 7 do livro de Neemias. Próximo vídeo, capítulo 8º, vídeo anterior, capítulo 6, que eu deixaria aqui no final. Beleza? Valeu! O 7º capítulo, ou então o capítulo 7 do livro de Neemias, trata sobre o término da reconstrução do templo e também a lista dos exilados que retornaram, capítulo 7. Eu estou construindo uma playlist nesse canal em que eu tento, ou estou com o objetivo, de gravar todos os capítulos da Bíblia, vídeo por vídeo aqui no canal de todos os livros. E eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras e atualmente estou em Neemias. Então, capítulo 7 de Neemias. Depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas para governar Jerusalém. Encarreguei o meu irmão Anani e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois Ananias era íntegro e temia Deus mais do que a maioria dos homens. E eu lhes disse: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em postos do muro, outros em frente das suas casas. A lista dos exilados agora que retornaram. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Por isso, o meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por famílias. Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar, e assim estava registrado ali. Estes são os homens da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado prisioneiro. Eles voltaram para Jerusalém para ajudar cada um para sua própria cidade, em companhia de Zorobabel, Jesuá, Neemias, Azarias, Raamias, Ananias, Mardoqueu, Bilsã, Mius, lá vem aqueles nomes difíceis, estranhos, Misperat, Bigvai, Neum e Baanã, e esta é a lista e o número dos que retornaram pelos chefes de família e respectivas cidades. Os descendentes, lá vem, agora é uma lista extensa de nomes de pessoas, gigantesca inclusive, estou no verso 8, que vai até o verso 73 agora só de nome. Vamos lá, paciência. Os descendentes de Paros, 2.172, de Cefatias, 372, de Arã, 652, de Paate Moabe, por meio da linha de Jesuá e Joabe, 2.818, de Elão, 1254, de Zatu, 845, de Zacai, 760, de Binui, 648, de Bebai, 628, de Asgad, 2322, de Adonicão, 667, de Bigvai, 2067, de Adim, 655, de Ater, por meio de Ezequias, 98, de Assum, 328, de Bessai, 324, de Arif, 112, de Gibeon, 95, das cidades de Belém e de Netofate, 188, de Anatote, 128, de Bet Asmavet, 42, de Kiriat Jearim,
Sefir e Beerot 743, de Ramai e Gebá 621, de Micmas 122, de Betel e Ai 123, do outro Nebo 52, do outro Elão 1254, de Arim 320, de Jericó 345, de Lod Hadid e Ono 721, de Senaá 3930. Os sacerdotes, os descendentes de Jedaías por meio da família de Jesua 973, de Emer 1052, de Pazur 1247, de Arim 1017, os levitas, os descendentes de Jesuá por meio de Cadmiel, a linhagem de Odeva 74, os cantores, os descendentes de Asaf 148, os porteiros do templo, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai 138. Os servidores do templo, os descendentes de Izia, Assufa, Tabaote, Quero, Siapa, Adon, Lebanã, Agaba, Salmai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uzapa, Zeia, Besaías, Meunim, Nefuzim, Baquebu, Hakufá, Arur, Aslit, Meida, Harsa, Barco, Cícera, Tamã, Nesias e Ratifa. Os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferete, Peridas, Aala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete, Azebaim e Amon. Os servos do templo e os descendentes dos servos de Salomão 392. Os que chegaram das cidades de Teu, Melã, Teu, Aharsá, Querube, Adom e Imer mas não puderam provar que suas famílias eram descendentes de Israel. Os descendentes de Delaías, Tubias e Necoda, 642. E dentre os sacerdotes, os descendentes de Abaías, Racos e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai de Gileade, e que era chamado por aquele nome. Esses procuraram seus registros de família, mas não conseguiram achá-los e dessa forma foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso, o governador determinou que eles não comessem das ofertas santíssimas enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o Urim e o Tumim. O total de todos os registrados foi de 42.360 homens, além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 245 cantores e cantoras, possuíam 736 cavalos, 243 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para o trabalho. O governador deu à tesouraria 8 quilos de ouro, 50 bacias e 530 vestes para os sacerdotes. Alguns dos chefes das famílias deram à tesouraria 160 quilos de ouro e 1.320 quilos de prata para a realização do trabalho. O total dado pelo restante do povo foi de 160 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes para os sacerdotes. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e os servidores do templo e também alguns do povo e os demais israelitas estabeleceram-se em suas próprias cidades. Bom, então esse foi o extensíssimo capítulo com nomes chatos do capítulo 7 do livro de Neemias. Próximo vídeo, capítulo 8º, vídeo anterior, capítulo 6, que eu deixaria aqui no final. Beleza? Valeu! O sétimo capítulo, ou então o capítulo 7 do livro de Neemias, trata sobre o término da reconstrução do templo e também a lista dos exilados que retornaram. Capítulo 7. Eu estou construindo uma playlist nesse canal em que eu tento, ou estou com o objetivo, de gravar todos os capítulos da Bíblia, vídeo por vídeo aqui no canal de todos os livros. E eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras e atualmente estou em Neemias. Então, capítulo 7 de Neemias. Depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas para governar Jerusalém. Carreguei o meu irmão Anani e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois Ananias era íntegro e temia Deus mais do que a maioria dos homens. E eu lhes disse: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em postos do muro, outros em frente das suas casas. A lista dos exilados agora que retornaram. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Por isso, o meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por famílias. Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar, e assim estava registrado ali. Estes são os homens da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado prisioneiro. Eles voltaram para Jerusalém para ajudar cada um para a sua própria cidade, em companhia de Zorobabel, Jesuá, Neemias, Azarias, Raamias, Ananias, Mardoqueu, Bilsã, Mius, lá vem aqueles nomes difíceis, estranhos, Misperat, Bigvai, Neum e Baana, e esta é a lista e o número dos que retornaram pelos chefes de família e respectivas cidades. Os descendentes, lá vem, agora é uma lista extensa de nomes de pessoas, gigantesca inclusive, estou no verso 8, que vai até o verso 73 agora só de nome. Vamos lá, paciência.
Os descendentes de Paros, 2.172, de Cefatias, 372, de Arã, 652, de Paate Moabe, por meio da linha de Jesuá e Joabe, 2.818, de Elão, 1254, de Zatu, 845, de Zacai, 760, de Binui, 648, de Bebai, 628, de Asgad, 2322, de Adonicão, 667, de Bigvai, 2067, de Adim, 655, de Ater, por meio de Ezequias, 98, de Assum, 328, de Bessai, 324, de Arif, 112, de Gibeon, 95, das cidades de Belém e de Netofate, 188, de Anatote, 128, de Bet Asmavet, 42, de Kiriat Jearim, Sefir e Beerot, 743, de Ramai Jebá, 621, de Micmas, 122, de Betel e Ai, 123, do outro Nebo, 52, do outro Elão, 1254, de Arim, 320, de Jericó, 345, de Lodi, Adid, Iono, 721, de Senaá, 3930. Os sacerdotes, os descendentes de Jedaías, por meio da família de Jesua, 973, de Emer, 1052, de Pazur, 1247, de Arim, 1017, os levitas, os descendentes de Jesuá, por meio de Cadmiel, a linhagem de Odeva, 74, os cantores, os descendentes de Asaf, 148, os porteiros do templo, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 138. Os servidores do templo, os descendentes de Zia, Assufa, Tabaote, Quero, Siapa, Adon, Lebanã, Agaba, Salmai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uzapa, Zeia, Besaías, Meunim, Nefuzim, Baquebuque, Hakufá, Arur, Aslit, Meida, Harsa, Barco, Cícera, Tamã, Nesias e Ratifa. Os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferete, Peridas, Aala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete, Azebaim e Amon. Os servos do templo e os descendentes dos servos de Salomão, 392. Os que chegaram das cidades de Teu, Melã, Teu, Aharsá, Querube, Adom, Imer, mas não puderam provar que suas famílias eram descendentes de Israel. Os descendentes de Delaías, Tubias e Necoda, 642. E dentre os sacerdotes, os descendentes de Abaías, Racos e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai de Gileade, e que era chamado por aquele nome. Esses procuraram seus registros de família, mas não conseguiram achá-los e dessa forma foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso, o governador determinou que eles não comessem das ofertas santíssimas enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o Urim e o Tumim. O total de todos os registrados foi de 42.360 homens, além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 245 cantores e cantoras, possuíam 736 cavalos, 243 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para o trabalho. O governador deu à tesouraria 8 quilos de ouro, 50 bacias e 530 vestes para os sacerdotes. Alguns dos chefes das famílias deram à tesouraria 160 quilos de ouro e 1.320 quilos de prata para a realização do trabalho. O total dado pelo restante do povo foi de 160 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes para os sacerdotes. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e os servidores do templo, e também alguns do povo e os demais israelitas, estabeleceram-se em suas próprias cidades. Bom, então esse foi o extensíssimo capítulo com nomes chatos do capítulo 7 do livro de Neemias. Próximo vídeo, capítulo 8º, vídeo anterior, capítulo 6, que eu deixaria aqui no final. Beleza? Valeu! O 7º capítulo, ou então o capítulo 7 do livro de Neemias, trata sobre o término da reconstrução do templo e também a lista dos exilados que retornaram, capítulo 7. Eu estou construindo uma playlist nesse canal em que eu tento, ou estou com o objetivo, de gravar todos os capítulos da Bíblia, vídeo por vídeo aqui no canal de todos os livros. E eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras e atualmente estou em Neemias. Então, capítulo 7 de Neemias. Depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas para governar Jerusalém. Carreguei o meu irmão Anani e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois Ananias era íntegro e temia Deus mais do que a maioria dos homens. E eu lhes disse: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em postos do muro, outros em frente das suas casas. A lista dos exilados agora que retornaram. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Por isso, o meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por famílias. Encontrei o registro genealógico
dos que foram os primeiros a voltar, e assim estava registrado ali. Estes são os homens da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado